Seja bem-vindo você que está chegando. Toda renúncia tem uma recompensa. E existe uma recompensa para aqueles que têm renunciado. Existe uma recompensa para você. Eu creio que se você veio aqui, Deus te trouxe aqui com um propósito e você precisa dessa palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós não vamos viver só de coisas físicas ou coisas naturais, não, muito bem pelo contrário, na verdade. Nós vivemos pela palavra de Deus. E você veio aqui para receber essa palavra. Eu creio que Deus tem um propósito para você estar aqui. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui porque quis, mas Deus te trouxe aqui para receber essa liberação dessa palavra. Sabe, Deus estava me dando um versículo aqui, na verdade, muito importante, dois versículos que eu creio que vai ser pão para a sua vida, vai ser palavra de Deus para a sua vida. A primeira coisa que Deus estava me dando é, nós precisamos tomar cuidado, com o pecado, sabe? E em dois sentidos eu vou falar desse pecado. O primeiro, né, tem coisas que você sabe que é pecado, e se esse pecado está na sua vida, é o momento de você parar de lidar com ele. Pecado precisa ser resolvido. E pecado, quando alguém tem um pecado, quando nós temos alguma situação de pecado, então precisa ser resolvido. E a palavra aqui é arrependimento. Arrependimento é mudança. Se a Bíblia diz que algo é pecado, então você deve deixar isso de lado. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, antes de falar resistir ao diabo, está falando sobre se sujeitar a Deus. Então, tem coisas que são pecados gerais, e tem coisas que são pecados que nós sabemos que aquelas coisas são pecado, porque a Bíblia diz. E tem uma coisa também, e a expressão pecado quer dizer errar o alvo. Tem coisas também que Deus já nos pediu para fazer, e nós precisamos fazer. Porque quando Deus nos pede algo e a gente não faz, isso também está ligado ao pecado, mas está ligado a um erro. Por exemplo, de repente você não está com um grande pecado, mas de repente Deus te pediu para fazer alguma coisa e talvez você não está fazendo. Sabe? Eu lembro que o apóstolo Paulo estava resistindo, né? E tem uma palavra que fala assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Na verdade, dura coisa, eu vou pegar esse versículo aqui com você, mas sabe, tem coisas que Deus já nos pede, para fazer, e nós precisamos fazer. Olha lá, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Né? O sentido disso aqui, muitas vezes, para nós, em Atos 26, versículo 14, é que, às vezes, Deus nos pede para fazer algo. Jesus aparece para Paulo, né? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe? Muitas vezes tem coisas que são pecados e precisam ser renunciados. Para o pecado é necessário arrependimento, né? Mudança. Arrependimento é mudança. E tem coisas também que são erros. Erros precisam ser também corrigidos. Alvos errados. Decisões sem considerar a vontade de Deus. Isso é um erro, né, dentro do plano de Deus para nós. Então, esse primeiro versículo, Deus estava me dando: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitas vezes o inimigo vem com tentações para pecados, e tentações também para te fazer desistir, para te fazer parar. Mas quando você resiste ao diabo e você fala assim: eu vou continuar firme no propósito de Deus, eu vou continuar na vontade de Deus, eu vou renunciar, eu vou resistir ao diabo. Sabe o que acontece? Quando você resiste ao diabo, às vezes ele está querendo pôr uma pressão em você, você resiste ao diabo e ele foge de você. Ele fugirá de vós, a Bíblia diz. Um outro versículo que Deus estava me dando aqui é Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Sabe? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então, o que Deus estava me dando aqui nessa oração, uma vida de renúncia, é o que ele está querendo de nós. Por quê?
Porque Jesus, ele quer ganhar vida em nós. Jesus, ele quer nos usar. Jesus quer fazer coisas poderosas através de nós. E o pecado enfraquece. O erro também nos afasta do plano de Deus para a nossa vida. O pecado nos enfraquece e os erros, eles também diretamente prejudicam o propósito de Deus, né? Muitas vezes, quando Deus nos pede algo, aquilo vai abençoar a vida de outras pessoas, talvez de algumas pessoas, ou de dezenas de pessoas, ou centenas de pessoas, quem sabe milhares, milhões de pessoas. Agora, se a sua vida está dentro do propósito de Deus, e se dentro do propósito de Deus você impactou uma única pessoa, então você tem um impacto na eternidade. Então, você vê que eu estou diferenciando aqui duas coisas, erros de pecados. Pecado, na verdade, é errar o alvo, né? Mas tem pecados que são gerais. Pela Bíblia, dá para saber, nós podemos saber o que é pecado. Agora, tem uma coisa que não é diretamente um pecado, mas é um erro. Quando Deus nos pede para fazer algo e às vezes nós não estamos fazendo. Quando Deus nos pede para uma obediência em algo e às vezes nós não estamos fazendo. E como eu vou resolver isso? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Sabe? A Bíblia diz assim, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Convertam-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Sabe? Deus está nos chamando aqui para continuarmos buscando a presença dEle. A presença do Espírito Santo agora vai te tocar. E Deus está falando, eu tenho alvos para você. Eu tenho planos para você. Então, não se renda ao pecado e também não permaneça no erro, porque Deus tem um propósito para a sua vida em nome de Jesus. Fique, sabe, resista ao diabo e ele fugirá de você. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora com o coração agradecido pela tua bondade. Pai, nós pedimos, mesmo sabendo que somos homens, somos falhos, mas nós te pedimos, não nos deixe errar o alvo, não nos deixa pecar, protege-nos, Pai, como a menina dos teus olhos. Pai, eu oro agora para que o Senhor venha de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, liberar o seu poder sobre nós, a tua força sobre nós, e nos guiar pelo teu Espírito, na tua presença, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um que está aqui, oro para que cada um deles possam vencer o pecado e também obedecer a sua voz, coisas que o Senhor tem direcionado para cada um que está aqui. Toda estratégia, toda astúcia, toda cilada do inimigo, eu dou uma ordem, seja desfeita agora. Pai, eu peço que o Senhor venha agora desfazer todo o poder do inimigo, toda a armadilha espiritual, em nome de Jesus. E todo o mal, bata em retirada, em nome de Jesus. Eu peço agora, libera o seu poder, do alto da cabeça até a planta dos pés, renova pessoas que estão aqui, renova pessoas que estão aqui com o seu poder, na sua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estava orando e Deus falou comigo sobre um grande crescimento. Você que está aqui, eu creio que Deus vai trazer um grande crescimento espiritual, um grande crescimento em áreas da sua vida, em nome de Jesus. Haverá crescimento. Escreve aí, haverá crescimento para a glória de Deus. Escreve aqui, eu queria você escrevendo, haverá crescimento para a glória de Deus. Que especial. Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Eu tenho recebido testemunhos, hoje mesmo eu recebi 2 testemunhos que me impactou muito. Alguém estava ouvindo a oração, onde eu estava falando ali dos 5 benefícios da aliança com Deus, e essa pessoa, enquanto estava ouvindo a oração às 5 da manhã, já a gravação, né? Ela acordou falando em línguas. Ela acordou falando em línguas depois de estar ouvindo a oração, sabe? Isso me chamou muita atenção. Tem acontecido coisas assim, né? Tem um outro irmão também, que ele estava tendo sonhos. Deus começou a falar com ele em sonho, através aqui também das orações. Por quê? Porque Deus está aqui. E eu creio que nós estamos dentro do chamado de Deus, sabe? Então, as orações têm surtido grande efeito. Pessoas têm sido curadas, até de hemorragia. Pessoas têm sido curadas de questões no joelho, nos ossos. Deus tem feito coisa poderosa. Então, se você puder, compartilha com alguém, né? E vamos ser gratos a tudo que Deus está fazendo.
né? Em várias áreas Deus tem abençoado através aqui das orações. Até o nosso próximo encontro. Até lá.